Estamos de volta, Capital Santista, agora com Amém. pós-jogo. E esse rapaz que aqui está do nosso lado, ele aparece nesses momentos. E é engraçado, quando é para fazer o pré-jogo, que tem que ir lá pegar as informações e tal, ele não quer aparecer, não quer trabalhar. Agora no Não, pré-jogo para xingar o povo, ele quer. eu tô no trabalho intermitente. É só Tá isso. bom, É de pós em pós-jogo. tá Tá bom. bom demais. Mas antes de mais nada, quem não conhece o Capital Santista, seja muito bem-vindo. Somos um canal de resenha, informações, pré-jogo, pós-jogo, notícias. Choramos junto. Hoje vai ser um vídeo meio triste, né? Porque o Santos só nos traz essas emoções aqui. Mas, enfim, sejam bem-vindos todos, Santistas de Capital, de Grande São Paulo e demais regiões que não podem estar em Santos. Vamos unindo essa massa. Se inscrevam no canal, deixa o like e compartilhe esse conteúdo aí com quem você acha que vai gostar. Vamos usar o conteúdo de hoje de pós-jogo, porque esse rapaz está animado, né, Zaô? Nossa! É muito cremoso. Ó, quem pega a referência aí, toma milkshake de Embora. morango. É muito Vamos cremoso. lá com o nosso querido Empatati. Bora, vamos lá. Pois é, Nossa né? Senhora. O Santos, ele vem de uma sequência, pessoal, se você parar para ver nas últimas partidas, eu até tô com elas aqui, vamos dar uma repassada rapidamente. As últimas 4 partidas do Santos, tá, Exal? Então o Santos teve uma vitória contra o Galo, foi talvez o melhor jogo do Santos no ano, né? Pelo menos Exato. da era Cuca, sim, mas com certeza o melhor do ano. Esse foi o jogo que foi na Vila. Depois a gente jogou com o Deportivo Cuenca, lá na Sul-Americana, né? A gente jogou fora, que o Santos também dominou a partida em volume, mas perdeu o gol a roda e tomou aquele gol praticamente olímpico, né? Enfim. Exato. Aí perdeu, né? Então uma vitória e uma derrota. Aí depois veio o Flu, final de semana. Recente, todo mundo vai lembrar, né? Perdemos de novo. Ah, desculpa, não era o Cuenca, não, era o Recoleta, perdão, que a gente empatou, né? Então, Recoleta, cara. Ganhamos do Galo, empatamos com o Recoleta na Vila e depois perdemos para o Flu, né? Fizemos os 3 resultados possíveis em 3 jogos. E agora, com o Coxa, a gente consegue empatar de novo. Então, o Santos vem de uma sequência impressionante de resultados que deixam o seu Incrível, cara. torcedor bravo, esse torcedor santista que sofre demais. Não dá pra acreditar, cara. É Por que difícil. o Santos faz isso com a gente, cara? É o nosso relacionamento tóxico, cara. Tóxico. É o pior que nós temos. É o pior. Será que o canal, sei lá, o Palmeiras da capital palmeirense, o capital Hum, flamenguista tal, será que eles passam tanta raiva igual a gente? eu acho que não, porque é difícil ser torcedor santista. O É Exaú, complicado. capital palmeirense lá, ele vem aqui, puto. O Fernando do capital flamenguista lá, vem Flamengo. puto. Os caras ganham o título todo ano. O Sim, problema dos caras, a diretoria tá redondinha, né? Tipo, contas pagas, clube redondo, assim, financeiramente, organizacional. O problema do cara, às vezes, é um jogo ou outro, né? Uma polêmica de um pênalti, foi lesado e tal. Perdeu uma final, normalmente um contra o outro, né? Que são os que mais disputam aí os títulos importantes. A gente não, cara. A gente tem que trazer aqui uma gama de diversos temas do Santos. O Santos parece ser uma cebola com diversas camadas, né, Zé? A gente fala de exato. política, a gente fala de campo e bola, a gente fala de base e todos os problemas que o Santos traz, cara, de menino Ney brigando com a torcida, isso. Cara, o Santos. Temos que agradecer o Santos porque ele traz muita matéria para trazer em termos conteúdo, cara. É impressionante. Tá Só vendo que o só? torcedor não tá feliz. O torcedor não tá feliz, né, Zé? Você viu aí no final do jogo, mais uma vez, protestos, torcida gritando de novo. Assim como no final de semana contra o Flu, que eu tava lá, né? Se vocês puderem, voltem lá no último pós-jogo contra o Fluminense, que eu tava na Vila, gravei lá para vocês, para ver toda a repercussão, porque, pessoal, impressionante, cara. O time não engrena. Exato, eu tô chegando num ponto, cara, que eu acho que, sabe quando vai cair na ficha para algumas coisas? Tipo assim, Uhum. você já ouviu outras pessoas falarem, você tá vendo com seus olhos os sinais, mas às vezes você fala, não, não é bem assim, é por causa disso. Dessa vez, como diria, não sei se você viu o Cuquinha na última coletiva, da Agora última, vai. ele falou que precisava virar maré, ou seja, quando o pão, sabe quando você passa a manteiga no pão e cai para baixo? Aí Sim, fala, não, porque sim. dessa vez caiu com a manteiga para baixo, mas mais para frente vai cair com a manteiga para cima.
Aí você fala: Lógico. então a gente perdeu por um acaso, né, foi um lance Sim. ali e tal". Só que aí é um lance, um acaso nesse jogo, um acaso no jogo anterior, no anterior, então você fala: eu acho que tem alguma coisa estranha". Exal, é Tá isso. difícil, Bom, tá difícil. Qual o nome do rapaz lá? Você lembra que jogou Sal Grosso no VAR da Vila Belmiro quando a gente cara, tava pra ser rebaixado? eu não sei, mas não deu certo, né, Não infelizmente deu não deu certo. certo. Eu acho que a gente precisa de uma coisa mais forte que o Sal. Gente, se vocês tiverem uma recomendação de algo forte aí para tirar essa maré do Santos, escreva aí nos Vamos comentários, dessalinizar o mar de Santos pra porque, gente, eu não jogar sei lá. se ou pode ser isso, às vezes a quantidade de sal era pouco, ou Era então, sei pouco. lá, né, a gente precisava de alguma um ritual mais forte aí, porque ô mandiga pesada que tem nessa Vila Belmiro, cara. Nossa, amarraram a vila na boca do sapo, não foi nem. Nossa. Foi. Pô, Pois nossa é. senhora, bicho. Pois é, cara, impressionante. Mas não, antes da gente fazer os comentários, como sempre, vamos aos dados, né? Aqui não estamos no site do SofaScore, trazer para o pessoal aqui os dados. Bom, eu já dei uma olhada por cima nos dados, e assim, os dados talvez não refletem a realidade da partida em certo ponto. E a gente Não, vai chegar lá, tá? Mas vamos aos dados primeiro. Posse de bola. O Santos teve 55, 45 para o Coritiba. Finalizações: 13 do Santos, 9 do Coritiba. Defesas de goleiro, ou seja, naquelas que o goleiro precisou intervir mesmo, tal, 1-1. Escanteios: 7 para o Santos, 3 para o Coritiba. Faltas: 15 para o Santos, 19 para eles. E passes: o Santos teve muito mais passe, né? Teve 443, 443, e eles 362. Então, assim, o Santos trocou muito mais passe, mas o problema era, passes que não eram aqueles passes de passes em transição, né, para você construir a jogada, pegar ali a guarda do adversário baixa, né, as zagas às vezes sim. desmontada, nada. Não foi nada desse tipo, né? Que diferente do jogo do Galo, né, que o Santos jogou em transição rápida, tudo, e foi uma excelente partida. A gente tá até falando dos bastidores, né, Zé? Provavelmente foi o melhor jogo do Santos no ano, se não da era Cuca, pelo menos. O Santos Sim. dominou a partida, assim, tranquilamente. Desarmes 18-19, e tá aí, beleza. Agora vamos análise, assim, o primeiro tempo, o Santos começou com volume de jogo. Então ele finalizou 3. Eu estava até acompanhando o Musset no Instagram, ele estava colocando, né, os principais lances assim, por escrito. Em 3 minutos, o Santos já tinha tido 3 oportunidades. Inclusive, saiu um gol do Gabigol, que foi uma bola recuperada. O Curitiba tentou fazer a saída de bola. O Santos conseguiu já tomar ali, fazendo pressão no ataque, na primeira linha. E aí, por causa disso, não sei se foi o Neymar que conseguiu tocar para o Gabigol, ele estava em impedimento que ele ainda estava voltando. Então, foi infelicidade, mas ele chegou a fazer o gol, tudo certinho, mas não tinha nem como falar, tava muito pedido, sabe? Muito mesmo. Sim. Aí, impressionante. Tá, o Santos pressionou mais um pouco, tal, mas não conseguiu chegar ali efetivamente. E aí o Coritiba começou a criar as oportunidades. Já começou a me assustar, que eu acho que ainda nos primeiros 10 ou 15 minutos, o Coritiba criou uma jogada pela ponta direita ali, que eles chutaram uma bola cruzada, que hoje era o Diógenes, né, não era o Brasão, a gente vai chegar lá. Ele fez uma defesa muito boa, aquela bem plástica, né, que o goleiro pula de lado assim, espalmando e tal. E aí eu comecei a ver, falei, acho que o cenário vai se repetir, cara. E aí, dali em diante, o Coritiba começou a ficar confortável no jogo, começou a criar suas oportunidades, muito mais explorando o contra-ataque, mas em transição, que era o que o Santos não fazia, aproveitando o espaço, sabe? E eu vou até pegar um jogador de Curitiba de destaque, eu não sei qual é o nome dele, acho que é volante, que ele deu, não sei se você viu, ele deu 2 chapéus num lance só, os jogadores do Santos, só não completou o segundo chapéu. Ele deu um rolinho no bom tempo. E esse cara, eu acho que ele é volante, se eu não me engano, do Curitiba, porque ele estava sempre na recuperação de bola. Ele recuperava a bola quando o Santos estava tentando um ataque e já construiu o ataque rápido, coisa que o Santos não fazia. Então ele já partia com a bola, ele recuperava, partia com a bola normalmente com um lençol ou com esse rolinho e tal, e já partia, Sim. passava do meio campo, os atacantes paravam em velocidade pelas pontas e ele já dava o passe para armar a jogada. Então, ou seja, Acho que é o português. eles chegaram na cara do gol
diversas vezes por causa disso. Sim. Teve o Breno Lopes, por exemplo, cara, ele teve pelo menos 2, 3 chances claras na cara do Diógenes. Teve bola na trave do Coritiba, cara, que aquela bola na trave foi impressionante. Eu falei, não, aqui acabou, velho. Aqui acabou, vai entrar. O cara me chutou na trave, aí a bola volta no rebote. Eu falei, ixi, no rebote. Sorte que o cara do Curitiba tentou dar um balão para encobrir, né? O Diógenes muito fraquinho e deu tempo do. Acho que foi o Veríssimo, né? O Veríssimo voltou e tirou em cima Sim. da linha ainda. Gente, ali já era mais pro final do jogo. E o Santos tomou sufoco dentro da Vila Belmiro, gente. É impressionante como a Vila não assusta mais ninguém. O Santos Não. não se impõe contra o adversário. E ali eu vi como podia ser muito mais. Pode ser cansaço, Exo, pode ser a parte física, pode, mas porque a sequência, né? Quarta e domingo, são muitos jogos mesmo. Mas assim, e a base titular tem sido a mesma, né? Não tem, o Cuca não tem substituído muitas Alterado, peças, né? né? Mas eu acho que é muito vontade, cara, porque esse lance mesmo que eles tentaram, que eles chegaram na cara do gol assim, é impressionante. Não sei quem que tava na marcação, cara. Eu acho que foi. Deixa eu tentar puxar na memória aqui. Não foi o Arão, foi o Oliva. Cara, assim, foi. Sabe quando o cara literalmente vai com o pé mole, sem vontade, o adversário tentando, sabe, brigar pela bola ali em velocidade, chegar primeiro para ganhar a bola e o time do Santos, sabe, trotando. Aí eu acho, Desligado. aí eu acho que entra muito essa questão, Zé, da postura, dos caras já tá desanimado e tal. Ô, o Zé Rafael, cara. O Zé Rafael entrou hoje, pelo amor de Deus, cara. Ele perdeu uma bola no meio campo lá, assim, sabe? Impressionante. E eu não sei, Zé, só pra fechar o raciocínio, tá me caindo na ficha que é o seguinte, hoje a gente tinha dentro do que está disponível, mas eu acho que são as melhores peças. Então, assim, se a Sim. gente pode, às vezes a gente briga, né? Falando, pô, mas o técnico não escalou errado, porque ele não colocou tal jogador, ou ele não fez tal sistema tático. Esse é o ponto. Ele colocou o que ele tinha de melhor. Ele colocou nesse Exatamente. jogo, ele colocou no jogo anterior, que era o Cuquinha, mas provavelmente o Cuca que trabalhou, né? A escalação. Ele fez Sim. contra o Recoleta, ele fez antes contra o Galo, que foi um excelente jogo, e o time não ganha as partidas, Zal. Então, assim, eu acho que cada vez fica mais escancarado como o nosso time é fraco, porque o que a gente tem de melhor não é o suficiente. Exato, cara, exato. Tem 3 pontos aí, eu acho, né? O primeiro, você lembra, não sei se antigamente que a gente falava isso assim, quando você vai jogar fora de casa, você tem que aguentar os 15 primeiros minutos do time que tá mandando. Isso não acontece no Santos. Você vê, com 3 minutos o time cansa, dá a chance pro adversário, igual o Curitiba. Só não venceu o jogo porque foi ruim de mira. Não conseguiu acertar. Mais um Isso. jogo que a gente é dominado na Vila, em casa, com a torcida empurrando. E esse ponto, realmente, o time parece ser muito ruim. E você viu uma coisa muito estranha, porque assim, eu vi não sei quando aconteceu isso, mas uma entrevista que o Felipe Luiz, na época, né, ainda estava como treinador do Flamengo, ele dizia assim, nossa, mas é muito difícil você fazer muitos gols num time preparado pelo Cuca, num time treinado pelo Cuca. Mas o time de hoje, cara, foi impressionante como era espaçado, como chegava tão fácil. Pode ser um dos efeitos que você comentou. O time, assim, não joga, não se dedica, tá meio desligado. Cara, como assim, velho? Eu lembro desse lance aí que você comentou. Meu, como assim? O cara, eu acho que o Escobar toma a bola, fica esperando o zagueiro ir atrás da bola, ele. Acho Ah, que foi o Lampérez, foi o Lampérez. O Escobar estava possivelmente. envolvido no lance, acho que brigou ali pelo lance, mas a bola espirrou da lateral E para o meio, né, da área do Santos, e isso. aí o Lampérez foi chegar, chegou atrasado, com o pé mole e tal, e o cara virou Ele. totalmente a jogada. Ah, eu tenho que ir atrás. Ah, é verdade. Sabe? Eu acho que o time todo tá meio desgostoso, não tá funcionando, e não sei, eu acho que parece, não sei, aí é uma coisa de achismo. Internamente parece que o negócio não tá bem. Não é só questão técnico e condição técnica. Eu acho que formou ali algum grupinho e não estão se dando bem. Parece. Mas é triste, porque a gente olha a tabela, eu tô até com a tabela, acho que do Brasileirão aqui, deixa eu verificar. Não tinha fechado. Deixa eu voltar na tabela do Campeonato Brasileiro. Ó, A posição do Curitiba tá em Tá, sétimo, né? o Coritiba tá em sétimo. Gente, o Coritiba acabou de subir da Série B. Aí você fala, é que nem o Mirassol, né, no ano passado, é um time que
vai conseguir se manter por um tempo e tal. Pode ser que mais para frente o Coritiba caia de produção, né? Enfim, até brigue pelo rebaixamento, enfim. Mas, ó, o problema é que o Coritiba já fez 19 pontos em 12 rodadas, né, que a gente tem. Então, assim, o Coritiba, desses 19 pontos, para ele escapar, ele tá muito mais confortável do que o Santos, porque o Santos, pessoal, ele tá em 15º. Ele, ou seja, tá 2 posições só da zona de rebaixamento, com 13 pontos. Então, a gente tem 6 pontos a menos, cara, que o Coritiba. E o Coritiba acabou de subir da Série B. A gente brigou para não cair ano passado, e o Coxa que acabou de subir tá indo melhor. Então, assim, é complicado porque o que a gente tem de melhor hoje não rende, sabe? Aí você pode fazer uma comparação nome a nome, talvez com o próprio Coritiba mesmo, e falar, pô, mas a gente tem peças piores. Olha, talvez nome por nome a gente tenha um time melhor, mas assim, Sim. ou não dá liga, ou então é falta de vontade, como você falou, um racha interno, alguma coisa assim. A gente não sabe, cara. Eu, nesse momento, eu não botaria a culpa no Cuca, porque eu acho que ele tem montado o elenco muito mais próximo do que a gente pede. O Vojvoda era um pouco mais teimoso para alguns pontos, né? O Cuca, eu acho que ele tem sido mais coeso nesse ponto. Óbvio que ele ainda bota um Lautaro de vez em quando, né? Nem na última partida, mas hoje nem foi relacionado. Não sei porquê. Na estreia dele, levou o Rincon. Lembra que o Rincon estava até treinando separado, ele estava sendo cotado já para ser dispensado, ele trouxe de volta para o elenco, colocou até o Rincon uns minutos e tal. Então, assim, o Cuca tem muito essa também, né? Às vezes de equilibrar ali o elenco, então dar uns minutos para um. Mas, por exemplo, a gente não tem passado raiva entre os volantes de entrar o Schmidt. Ele deixou o Gustavinho lá. Inclusive, né, o Gustavinho, cara, é uma preocupação, né, Zé? Porque é um moleque que tava dando super certo. No primeiro tempo ele sentiu, ele já tinha saído com dores na última partida contra o Flu, e continuou, tal, treinou bem, estava recuperado para jogar. Hoje ele sentiu no primeiro tempo, já teve que substituir, entrar o Olisva. Então, assim, torcer para não ser nada sério também, porque a gente já perdeu o Lira por LCA. Exatamente. Se a gente perde o Gustavinho de volante, cara, quem que vai jogar? Vai ser o Arão e o Oliva, beleza, até aí ok. Mas são principalmente o Arão, um cara um pouco mais velho. Então, assim, se o Arão cai de produção, que é natural, talvez até pela idade dele, ou então, sei lá, algum desses outros dois também tá suspenso, ou se lesiona, vai entrar Rincon, mano. Vai entrar Schmidt, sabe? Ou o Zé Rafael, que tá morto também. Então, assim, cara, impressionante, cara, como o negócio não engrena, Zé. Tá ficando desesperador, cara, porque nem com o que a gente tem de melhor, o negócio não engrena. Era pra estar em posição melhor? Mas ao mesmo tempo, você olha para algumas peças e fala, cara, não dá mais, né? Talvez a gente tem, nem 11 a gente tem, porque, por exemplo, Tassiano é um cara que não era pra estar no Santos, não era pra ser opção de banco, mas é o que tem. Lautaro não era pra entrar, Schmidt não era pra entrar mais, sabe? Tipo assim, o Escobar não era pra estar jogando. Mas mesmo quando a gente tem as melhores peças, a gente não ganha. Ou não, se sai na frente, não consegue manter o placar. Cara, exatamente. É impressionante, cara, é impressionante. Eu não tenho nem muito o que dizer, Zé, porque tá ficando desesperador, cara, a situação do Santos. Tá, cara. E, ó, a gente tá falando de Copa do Brasil hoje. A gente entrou na Copa do Brasil agora, na 5ª fase, diferente do ano passado que a gente entrou, acho que na 2ª ou 3ª fase contra o CRB, e a gente foi eliminado de cara pro CRB. A gente simplesmente parecia óleo em frigideira quente, quando pinga assim, saiu! A gente entrou e saiu. A Copa do Brasil. É o golfinho, né? Sai da água, faz a gracinha e volta pro água. Exatamente. Ou seja, a gente foi eliminado pro CRB na primeira participação ano passado. Esse ano, a gente não conseguiu ganhar do Coritiba em casa e foi dominado, amassado em vários pontos, porque, que nem o Exau falou, a gente não perdeu pro Coritiba porque o Coritiba foi ruim de mira. Eles tiveram chances claras de fazer pelo menos um 2-0, cara. Pelo menos, cara. Fernando, mas o Santos também teve chances. O Neymar cobrou uma bola na trave. Cobrou mesmo. Teve oportunidade na trave do Santos, teve outras chances de gol, o próprio gol anulado lá do Gabigol que a gente comentou. Sim, mas o problema chances criadas pelo Santos. Sim. Vamos falar disso, né? Ou seja, transição, tabela, chegou na cara do gol, sabe? Criou oportunidade. O Coritiba fez isso. O Santos não. Na casa do Santos.
Então, se você reparar aqui no final do jogo, esse lance que a gente falou mesmo, que o Escobar, né, depois do Lampérez e tal, naquele momento, você reparou, o Coritiba tava literalmente tabelando na zaga do Santos. Sempre tinha um jogador do Coritiba livre. Eu Sim. não sei se o Santos estava marcando por zona, em vez de marcar individual, se o Santos estava só cansado, se eles estavam, como você falou, desatentos, o que é. O Coritiba sempre tinha um atleta livre, eles conseguiam fazer tabela, cara. O Santos não consegue, quando o Santos faz, erra. O Neymar vai fazer uma tabela com o Miguelito, A bola toca espirra no pé. toca pro vazio, cara. O outro devolve no vazio. Teve um lance também, o Miguelito pegou a bola, não é nem um crítico ao Miguelito, mas assim, no contexto, né, só como exemplo. Ele pegou também uma bola que o Gabriel ia sair em velocidade para correr até a grande área ali, um pouco antes da grande área do Coritiba. O Miguelito tocou aonde o Gabriel estava, só que o Gabriel já estava em projeção, né, para frente. Então era para você lançar a bola para frente para o Gabriel pegar mais à frente ali no facão, né, digamos assim. Ele Sim. tocou onde o Gabriel tava. O Gabriel passou, a bola tava atrás dele já, sabe? Aí você fala, cara, não é possível, é desesperador, cara. O time É não desesperador. consegue criar, parece que não treina junto. Parece, sabe, que são dois caras que se viram hoje, apertaram a mão, e aí, parceiro, vamos jogar junto? Exatamente. É impressionante, cara. E, cara, eu não botaria assim a culpa no Cuca, não, velho. De verdade, porque, meu, ele não tem nem tempo de treinar, velho. É o que? O quarto, quinto jogo dele? Sei lá. Mas, meu, Cara, eu não me recordo. Ele por estreou aí. contra o Cruzeiro, acho que foi antes da data FIFA, né? Um jogo. É isso mesmo, vamos contar aqui, ó. Cruzeiro, ele conseguiu empatar em É, 0x0. O Vojvoda cai contra o Inter, que a gente perdeu na Vila. Aí teve o isso. Cruzeiro, depois começou a data FIFA. Então, ó, Cruzeiro, Remo, Flamengo, Cuenca, Galo, Recoleta, Fluminense, Coxa. 8 jogos já do Cuca. Cara, muito jogo. Mas É porque tá sendo bastante. quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Aí é Isso. muito jogo mesmo. Exatamente, não dá nem pra. É, Teve a data pois, não FIFA, dá né? nem pra. Parou 15 dias, mas depois voltou no ritmo, né? Sim. Sei lá, né? Time. Sei lá, que estranho, né, cara, que acontece. Parece que o time tá. Não sei se é o time tá muito velho, mas assim, são pessoas que em tese sabem jogar bola, né? São pessoas que em Não sei, tese Zó. Eu ali. não sei o que tá acontecendo, cara. Eu não sei dizer, mas assim, eu já tinha medo de que o Coritiba, que a gente fosse ser eliminado pelo Coritiba, mas dependia muito do placar, né? Se a Sim. gente sai com uma vantagem de 1x0, 2x0, pô, você ainda tem uma esperança, por mais que o Santos seja amassado lá, mas às vezes no lance de sorte consegue se segurar, né? E não só tomar um gol e tal, e você Isso. consegue se classificar. Mas o Santos tá indo com 0x0, que seria em tese a sua vantagem de jogar em casa, não abriu o placar e ainda jogou pior. Então, ou seja, para o próximo jogo, se manter o mesmo cenário, os caras vão estar em casa, entendeu? Exatamente. E não é nem que eles estão com a vantagem no placar, mas eles vão estar com a vantagem de jogar em casa e, obviamente, as chances deles fazerem gol e o Santos não vai conseguir fazer. Ou conseguir buscar, né, o placar para virar alguma coisa assim, com a bolinha que tá jogando, né? É impressionante. Então isso mostra que aquele jogo contra o Galo, que a gente falou que foi o melhor jogo do ano, ou Foi do Cuca, exceção, né? ele foi a exceção. A gente tava vendo, a gente achando que era uma evolução do trabalho, que a partir dali ia ser. Não, mas a gente jogou bem contra o Cuenca lá fora, depois contra o Recoleta a gente amassou também. Mas Sim. aí talvez a gente imaginou que fosse o reflexo ali do Galo, né? Que foi no meio dessas duas partidas. Você fala, não, a evolução começou ali, foi avançando, só a gente só perdeu por um acaso. Só que é um acaso num jogo, é um acaso no outro, é um acaso no outro, é um acaso no outro. Gente, quando acontece muitas vezes o acaso, não é acaso mais, né? Isso daí já É é, uma, normalidade, né? é a normalidade. Então, assim, a gente tem que abrir o olho e ver que o nosso time é ruim. Culpa lá de cima, começa da diretoria, do diretor de futebol, depois passa por comissão técnica, que eu acho que talvez nem seja tanto a culpa do Cuca no momento, e o elenco, cara. A gente não sabe diagnosticar, porque se a gente soubesse, né, a gente falaria que não, ó, tem que fazer isso, né? O erro tá Sim. aqui, tem que fazer isso para resolver. Mas assim, impressionante como o time não engrena, e eu acho que o Santista vai. É triste dizer, mas eu acho que a gente vai ser eliminado da Copa do Brasil de novo, mais uma vez, precocemente, na primeira participação. A Sul-Americana, a gente já perdeu, é o lanterna do grupo, com Sim. 2 jogos, e a gente vai jogar o Não, próximo com o São Lourenço na Argentina. Por mais num que grupo O ridículo. São Lourenço, em tese, é o adversário mais forte, né? A gente conseguiu não vencer os dois mais fracos. Sim. Ou seja, vai sair praticamente que junto da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Aí a gente vai ficar só no brasileiro.
E aí, mesmo assim, no Exatamente. brasileiro, provavelmente brigando para não cair novamente, cara. É Sim. impressionante, cara. É impressionante. E Eu olha que tenho. estranho. Na entrevista de pós-jogo, né? Eu até, quando estava comentando sobre um jogador do Coritiba, eu estava achando que você estava falando daquele português. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele falou: Ah, tô muito feliz, tá jogando aqui, na vila, o estádio e tal, não sei o quê. Falando no português arcaico dele lá, né? De Portugal, né? E Uhum. aí, cara, olha que interessante. Ele, né, o time do Coritiba tem muito pé no chão de entender que eles estão em busca dos 45 pontos. Mas você, Fernando, e você também, né, pessoal que tá em casa e que tá, né, vendo a gente, vocês acreditam que o Santos vai ter um desempenho melhor do que o Coritiba? Então, se o Coritiba já está imaginando que o objetivo do ano deles é primeiro os 45 e depois o que vier é lucro, cara, imagina pro Santos. Alguém viu hoje algum momento assim que o Santos, nossa, pô, dominamos, cara. Ó, não, agora esse time vai engrenar. Não viu. Não, Então a gente, não é. de novo, tá fadado a lutar, chegar nas últimas rodadas. Meu Deus, pelo amor de Deus, ver uma combinação de resultados para não cair. Mais um É. ano. Felizmente, torcedor Santista. Zão, acho que a gente abordou todos os temas, né? Tudo que a gente precisava dizer, desabafamos aqui. Pessoal, desabafa com a gente aí, deixa no comentário também. Infelizmente é o que a gente tem para sofrer. E só 2 pontos antes de É encerrar, de... Zão. Primeiro, eu não vou falar de atuação no geral, assim, de um atleta ou dois, né? Mas, assim, torcer para que não seja nada grave com o Gustavinho, né? Que ele possa ir ser apenas uma coisa simples, e ele tá de volta aí na próxima rodada, se tudo der certo. E o outro ponto, Exau, que eu ia falar, a ausência do Brasão, né? Para quem não Hum, sabe aí, a gente até deixa os pêsames para ele, uma infelicidade exato. aconteceu, ele jogou contra o Flu no domingo, mas o pai dele estava internado no tratamento com câncer e eu fiquei até sabendo depois disso, né? Na segunda-feira o pai dele faleceu, então o Santos acabou liberando ele até quinta-feira, então ele só volta amanhã aos treinos, né? E é um momento de condolências aí dele passar esse luto com a família dele. E isso tem gente que falou, né, que do jogo contra o Flu, que ele teria falhado, né? Principalmente no terceiro gol, uma coisa assim, mas eu acho que é até justificável, porque a Sim, gente não sabe o que o cara tava passando, né? Pelo que eu vi lá na live do trio, até a Gabriela Brino falou que ele tava indo todo dia pro hospital, sabe? Pra dormir com o pai dele, então sim, isso afetou provavelmente dieta, sono, fora o psicológico do cara. Tudo bem, ele podia ter pedido para não jogar, né? Falar, não, não tô bem, me afasta aqui tudo, mas o cara é profissional, cara. Ela falou, não, meu, às vezes até é bom, né? Ele tá trabalhando, tá treinando tal, para ele manter também um pouco da sanidade, né? Não ficar só afundado na tristeza. Então, todas as condolências aí a sim. gente entende e é isso. Mais alguma coisa, Zão? Não, é isso. É, força aí, Brasão. Lógico que ele acompanha a gente. É esforço aí, cara. Ele é um bom goleiro, sim, cara. Mas é até a gente, às vezes, né, quando tá com alguma situação aí, familiar, pessoal, às vezes a gente acha no trabalho, né, uma forma de tentar aliviar a pressão, tudo, mas vai dar tudo certo aí. É isso aí. Pessoal, então o Santos volta agora no final de semana, vai ser no sábado, dia 25, às 16h30, 18h30, né? 6h30 da tarde. Sábado contra o Bahia, lá em Bahia, como diria Noronha. Bahia. Então, jogo fora. A gente tem uma sequência de 4 jogos fora de casa, tá, pessoal? Bahia fora pelo Brasileiro, depois São Lourenço no meio da semana pela Sul-Americana. Voltamos contra o Palmeiras no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro. E depois o Recoleta fora também, tá? Então são 4 jogos fora de casa. Então imagina já a sequência aí para o Santista. Se Meu prepare. Deus. Vai ser É, igual aquele lá, né, do Instagram, a depois sequência é a de piada. Holanda de 74, o Real Madrid no Bernabéu, quarto do Eu não Wood. vou nem. Não vamos sofrer por antecedência, não. Vamos sofrer em cada etapa, né? Bom, mas é isso, pessoal. Forte abraço. Antes de encerrar, pessoal, gostou do Ou, conteúdo? Deixa aquele like maroto aí, vai ajudar bastante a compartilhar. Também manda esse vídeo aí se você acha que tem outros santistas ou até outros torcedores aí que querem tirar o sarro com a gente, como você fala, né, Zé? Ou que queira chorar com a exato. gente. Muita gente não conhece o Capital Santista. Vamos unir essa comunidade aí, até para a gente dar risada da nossa desgraça junto. E também se inscreva no canal, pessoal. A gente está crescendo aí, vai fortalecer bastante para unir essa massa aí.
Um grande abraço e voltamos então, se não tiver notícia, né, Zaú? Nesse pré-jogo aí de Bahia e Santos no final de semana, no Bahia. sábado. É Forte nóis. abraço. Até Valeu. mais.